Irmãos, no livro de Marcos 5, versículo 21, você começa a ver essa passagem de Jairo, aonde diz: aonde você vem e vê aqui o pedido de Jairo, que Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare viva. E Jesus foi com ele, uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela, para que sare e viva. Esta passagem sobre esse pedido de Jairo, que a gente já tem ministrado, que a gente já tem falado muitas vezes sobre a igreja, é uma palavra, irmãos, muito forte. É uma palavra no que sempre vem, de certa maneira, para impactar as nossas vidas. E quando você se encontra na história de Jairo, a posição que Jairo tinha na sinagoga, que não era qualquer posição, era uma posição aonde ele tinha muito respeito, aonde ele tinha uma autoridade, aonde ele fazia parte de uma comunidade judaica. Então você encontra que Jairo, ele não era qualquer chefe. Era o chefe de uma sinagoga, ele tinha poderes, ele tinha autoridades sobre aquela sinagoga. E você vê que ele tinha responsabilidade sobre a comunidade judaica. Mas de repente Jairo, ele se encontra no lar dele, na casa dele, com a sua filha agora doente. E agora com a sua filha doente, ele pega e contradiz tudo aquilo que ele até mesmo crê. Contradiz até tudo aquilo que ele acredita, e ele coloca agora a posição dele em jogo, porque eles não podiam reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus. E agora ele vê a situação dentro do lar dele, ele vê a situação dentro da casa dele, e a palavra de Deus nos revela que Jairo, ele faz um pedido a Jesus. Ele vai até encontro de Jesus, ele se lança, ele se joga aos pés de Cristo, e ele começa a pedir ao Senhor com muita insistência, dizendo que a filha dele está morrendo, e que o Senhor possa ir com ele, e pôr as mãos sobre ela, para que ela saia e fique viva. Só que aí você pega, quando você olha esse contexto e diz: mas uma pessoa que até agora não declarava que Jesus era Filho de Deus, que até agora estava ministrando na sua sinagoga, ao contrário, até agora estava falando às pessoas a respeito até mesmo daqueles que seguiam Cristo, que não deveria seguir. E agora ele pega, vê a filha dele doente, a filha dele enferma, e a primeira coisa que passa na mente dele é ir de encontro a Jesus, ao qual toda a cidade está falando sobre o Mestre, onde sobre toda a cidade está falando de Cristo, falando que ele faz milagre, falando que ele opera, falando que ele coloca a mão, a pessoa sara, que a pessoa é curada, que a pessoa volta a viver. Agora ele pega e vai de encontro a esse Jesus, a qual outrora ele estava ministrando totalmente diferente na comunidade judaica. E agora ele vem e pede de uma forma insistente,
para que o Senhor venha com ele, para que o Senhor imponha as mãos sobre a filha dele. Agora ele se dobra diante dos pés de Cristo e começa a insistir, começa a falar com Jesus, e agora ele reconhece que se o Senhor colocar as mãos sobre a filha dele vai voltar a viver. E você vê agora que ele coloca a vida dele em jogo, a posição que ele tinha na sinagoga em jogo, porque ele sabia que agora ele não ia poder mais voltar a ser o chefe da sinagoga. Talvez ele ia até ser mesmo excluído da sinagoga, porque agora ele estava reconhecendo Jesus como Salvador. E eu quero dizer para você aqui nesta noite que vai ter momentos que temos que sair da posição que estamos para reconhecermos que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores sobre a mim e sobre a tua vida. Vai ter momentos que nós vamos ter que nos prostrar, vai ter momentos que nós vamos ter que se dobrar diante do Senhor, até mesmo de uma maneira insistente, para que Ele venha e provoque um milagre que nós precisamos em nossa casa. Porque diz que a filha dele estava enferma, a filha dele estava doente, mas a filha dele estava moribunda dentro da sua casa. Tem horas, irmãos, que nós temos que bater até a porta se abrir. Tem horas, irmãos, que nós temos que clamar, nós temos que buscar, nós temos que invocar o nome do Senhor, até ver se materializar o milagre de Deus em nossas vidas, até ver a resposta de Deus às nossas vidas, até ver Deus agindo sobre nossas vidas, até ver Deus entrando pela porta da nossa casa para provocar milagre. Nós temos que começar, irmão, a clamar com insistência por esse Jesus que faz milagre, para Ele entrar em nossa casa e mandar embora toda a morte espiritual de dentro do nosso lado e dentro da nossa casa, mandar embora todo empecilho, todo embaraço, para que o nosso lar, o nome de Deus seja glorificado. Aí você começa a ver aqui o pedido de Jairo, você começa a ver que Jairo começa a implorar a Jesus: Jesus, cure a minha filha, Jesus, vem na minha casa, Jesus, põe suas mãos sobre ela, porque se o Senhor colocar, haverá milagre. Agora ele estava reconhecendo que aonde Jesus chega, algo diferente acontece. E eu e você precisamos começar a reconhecer que aonde Jesus chega, algo diferente acontece. Aonde Jesus toca, algo diferente acontece. Aí você vê que aí o Senhor olha para aquela condição e Jesus aceita o pedido de Jairo e começa a acompanhar Jairo até a casa dele. E nesse momento você vê que a multidão, ela é tão grande, que ela começa a apertar Cristo, começa a apertar a caminhada de Cristo, começa a apertar o caminho de Cristo, até a casa de Jairo. Aí você começa a ver, irmão, que a multidão começa até mesmo a atrapalhar. A multidão, ela tenta até atrasar a chegada de Cristo na casa de Jairo. Mas a multidão não sabia que ela não estava atrasando, porque Jesus chega na hora certa, no tempo certo, no momento certo. Só que você vai ver o seguinte, que aquele atrapalho daquela multidão, aquela grande multidão, era para provocar um milagre de alguém que estava enfermo, de alguém que estava doente, de alguém que 12 anos estava com fluxo de sangue muito intenso. Que aquela multidão era para que alguém viesse e tocasse no dono do milagre. Que a multidão era para alguém que, se você for ver, Jesus estava indo na casa de Jairo, ele não estava indo para curar uma mulher do fluxo de sangue. Ele não estava indo lá para curar aquela mulher. Ele estava indo lá para curar aquela jovem, aquela menina, que se encontrava moribunda. Mas na história atravessou uma mulher enferma,
que já tinha pagado para vários médicos, já tinha dado dinheiro para várias pessoas, para poder fazer com que aquele sangue parasse. Só que ela não encontrou no médico da terra a cura, mas encontrou no médico dos médicos. E eu quero falar para você aqui nesta noite, enquanto você procura no médico da terra, tem um milagre no médico dos médicos para você. Não que o médico da terra não faz, mas tem coisa que o médico da terra não consegue fazer, mas o médico do médico consegue. Tanto consegue que ele fez o quê? Quando ela tocou nas vestes dele, saiu virtude, porque havia uma unção do Deus na vida de Jesus, havia uma unção, havia uma presença de Deus na vida de Jesus, havia algo extraordinário na vida de Jesus. E quando ela se atreveu a atravessar aquela multidão, quando ela se atravessou aquela multidão, quando ela tocou, algo diferente aconteceu. O milagre aconteceu na vida daquela mulher. O milagre aconteceu. Eu quero falar para você, meu amado, minha amada. Tem horas que você tem que ser atrevido. Tem horas que você tem que ser atrevida. Às vezes o mestre está passando, o milagre nem é para você, a cura nem é para você, a casa que é para ir nem é a sua, mas atravessa a multidão e toca nas vestes de Jesus. Toque na presença do Senhor e viva o milagre que Deus tem para a tua vida. Viva o milagre que Deus tem para a tua casa. Deixa o sobrenatural começar a se manifestar ao teu favor. Chame Jesus para a tua vida. Chama Jesus para a tua casa. Se for preciso, fala assim para Jesus: Jesus, hoje tem culto lá na rua Carlos Amorete, Osório 453, no Ministério Fogo Puro. Às sextas-feiras começa às 20, aos domingos começa às 18. Passa lá, Jesus. Passa lá, Jesus. Passa lá, Jesus. Porque eu quero te tocar. Porque eu quero me atrever. Porque eu quero me mover na multidão. E eu quero, Senhor, mesmo a multidão me apertando, Senhor, eu quero, meu Pai, tocar em Ti. Aí se Jesus perguntar para você assim: mas por que você quer tocar em mim? Porque a Tua palavra me diz, Senhor, que sai virtude. Porque a Tua palavra me diz que ela é viva, que ela é eficaz. Aí você começa a fazer uma conversa com Jeová e começa a falar para Ele: se o Senhor passar, eu vou atrás do Senhor. Aonde o Senhor for, eu vou. Aonde o Senhor estiver, eu vou, Pai. Porque eu quero viver um tempo de milagre. Eu quero viver um tempo de cura. Eu quero viver um tempo de libertação, um tempo de transformação. Eu quero ser moldada. Eu quero ser transformada, eu quero ser tocada, eu quero ser vaso, eu quero ser instrumento, eu quero ser boca de Deus. Eu quero, Senhor, sentir a Tua presença. Eu quero sentir o Teu toque. Eu quero sentir, Senhor. Mas se o Senhor não me tocar, não tem problema algum. Eu toco no Senhor. Meu Deus. Aí eu vejo aquela mulher
Irmão, eu já vejo aquela mulher agora, que eu pego a fé que está nela. Ela pega a fé. Nunca vou esquecer a irmã Dirce, lá na igrejinha do Pantanal. Nunca vou esquecer o testemunho desta mulher. Ela falou assim: eu estava 3 meses menstruando. E o pastor Ângelo ministrou a palavra de Deus, falando sobre a mulher do fluxo de sangue. E naquela noite ele declarou que aquela mulher que estava sofrendo de fluxo de sangue era curada. E naquele momento eu senti que eu fui curada. E aquele sangue que estava parou. E eu digo para você, não importa o vaso, o que importa é a presença. Eu vou falar novamente para você, não importa o vaso, importa a presença, importa a palavra liberada do céu. E eu quero te falar aqui nesta noite, Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a tua pessoa, às vezes para curar esse irmão que está aí sentado do teu lado, às vezes para curar alguém que está lá dentro da tua casa, às vezes alguém, o Senhor diz, ó, vai lá naquela casa da rua tal, só coloca as tuas mãos, o resto deixa que eu faço. E essa mulher pega, atravessa. E nesse atravessar, o Senhor para e de repente começa a dizer: alguém me tocou. Alguém me tocou. Aí os seus discípulos começam a dizer assim: mestre, como assim? A multidão é grande, o Senhor pega e diz: alguém te tocou. O Senhor diz novamente: alguém me tocou. Porque eu senti que de mim saiu virtude. E quando você toca no mestre, a palavra está dizendo: sai virtude. Por isso eu falo para você: sai do natural e viva o sobrenatural. Porque na hora que você tocar em Cristo, na hora que você tocar em Jeová, na hora que você tocar em Jesus, irmão, uma virtude vai tomar você. Uma virtude vai impactar você. Uma virtude vai transformar você, vai transformar a tua condição de uma pessoa doente agora para uma pessoa curada pelo poder de Cristo. Só que aqui havia necessidade de Jesus chegar na casa de Jairo, porque alguém se prostrou, alguém colocou em jogo a sua posição, alguém impediu com insistência. E quando você pede ao Papai do céu, Ele te responde, porque Ele está pronto para te responder. Aí diz a palavra que Jesus, ainda falando, começou a chegar os empregados de Jairo, começou a chegar os moços de Jairo, dizendo assim: não aborreça mais o mestre, pois a tua filha Jairo morreu. Sempre vem alguém com uma notícia ruim. Sempre vem. Enquanto Jesus estava caminhando para ir para a casa de Jairo, chegou a notícia ruim. Mas eu quero te falar aqui nesta noite: a notícia que chegou até você ruim, o Senhor vai mostrar que não é ruim, mas é boa.
A notícia que chegou até os teus ouvidos dizendo não tem jeito, dizendo para você não vai acontecer, dizendo para você esquece. Eu quero dizer para você que Jesus manda te falar aqui nesta noite: eu estou chegando na casa de Jairo, eu vou para a casa de Jairo. Essa notícia não vai me fazer parar de caminhar diante daquilo que eu disse para Jairo. Eu vou. E ele começa a andar. Ele não dá moral ao que os outros falam. Ele não dá moral ao que os empregados de Jairo estão falando. E Jairo faz o quê? Continua caminhando com Cristo. Ele continua, ele podia parar e chorar, ele podia se lamentar, ele podia murmurar: ai, minha filha morreu, ai, não adianta mais. Não, ele continuou. Eu quero dizer para você: se você continuar, Jesus vai entrar na casa. Se você continuar essa jornada, se você continuar esta caminhada, Jesus vai chegar na casa. E quando Jesus chega na casa, mas quando Jesus chega na casa, a morte tem que virar vida. Se está cheirando mal, irmão, lá dentro da tua casa, vai ter que cheirar vida. Se está cheirando ruim lá dentro da tua casa, se está cheirando ruim lá no meio do teu casamento, se está cheirando ruim lá sobre teus filhos, se está cheirando ruim lá por causa de alguma enfermidade, se está cheirando ruim por causa que a tua vida financeira está atrapalhada, eu quero te declarar aqui nesta noite, diante desta palavra, em nome de Jesus Cristo, que tudo aquilo que parece morte para a tua vida, que tudo aquilo que parece morte para a tua casa, em nome de Jesus vai cheirar a vida. E Deus pega e diz, Jesus Cristo pega e diz para Jairo: não tenha medo, tenha fé. E eu quero te falar aqui nesta noite: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo dos obstáculos que você está passando ou vai passar, tenha fé. Porque aquele que está em Cristo, a vitória é garantida. Aí você vai ver que começa uma grande confusão, porque as pessoas começam a dizer que a menina está morta. E você olha sobre o contexto da palavra, você vê que havia várias pessoas dentro da casa de Jairo, e de repente o Senhor diz assim: olha, vai entrar eu, vai entrar Pedro, Tiago e João, você e sua mulher dentro do quarto onde está a sua filha. Não vai entrar mais ninguém, só vai entrar os principais. Só vai entrar as pessoas certas. E você vê que quando entraram na casa de Jairo, a confusão estava tremenda. Muitas pessoas chorando alto e gritando. E Jesus pega e diz: por que tanto choro? E tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Pastora, mas o que isso tem a ver com sepultado vivo? Quantos cristãos estão na presença do Senhor dormindo? Quantos irmãos cristãos estão na presença de Deus e já não sentem mais nada? Quantos irmãos estão na presença de Deus e já dizem assim: não vai acontecer, não vai dar certo, não vai mudar? Quantos irmãos na presença de Deus que já não tem mais esperança? E Cristo está lá, o Espírito de Deus está lá hoje, bem aí dentro de você, vendo você falando isso, vendo você tomando essas decisões, vendo você murmurando, vendo
você se lamentando, ele dizendo, eu só quero fazer milagre. Eu só quero mudar a história. E você está concordando com o que os outros estão falando. Porque os outros gritavam alto, ela está morta. Meu Deus. As pessoas estavam gritando alto. Estavam chorando. Ela está morta. Não tem mais vida. Não tem por que Jesus estar aqui. Não tem por que Jesus ser incomodado. Não tem mais utilidade. Vamos conjecturar da presença do mestre aqui. E pela vontade daquele povo, vamos começar a arrumar o enterro. Vamos começar a arrumar o cortejo. E Jesus lá. Só vai entrar Pedro, Tiago, João, eu, você e a mãe. E todos começam a olhar para aquela situação agora. E começam a não entender, porque o mestre diz, está dormindo. Porque mesmo dormindo ainda tem vida. Mesmo adormecido ainda tem vida. Confessa aos irmãos. Teve um momento de oração aqui no nosso ministério, que eu falei que Deus aquele dia, acho que foi o dia que eu falei que o Senhor ia tirar o caroço do estômago da Eve. Eu falei que aquele dia Deus ia curar. E eu lembro, irmãos, que a nossa irmã Elisângela e outros irmãos vieram para frente para serem tocados, para serem curados. E eu lembro que eu perguntei para nossa irmã qual era o motivo dela ter vindo aqui na frente. Ela falou assim, pastora, estou sangrando demais. E o médico disse que eu vou ter que tirar todo o meu útero. E eu não quero tirar. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Você crê no milagre? Ela olhou para mim, eu creio. Então você vai sair daqui curada. E ela virou as costas em Jesus, e agora? Como pastor eu não posso dizer, filha, não sei o que vai acontecer. Como pastor eu não posso dizer, filha, você tem que operar. Como pastor eu não posso dizer, não, o Senhor vai fazer o milagre, o Senhor não está falando nada para mim aqui agora, Senhor. O que eu vou falar para essa mulher? Então eu vou fazer o seguinte, vou perguntar para ela, ela vai me responder. E eu vou voltar a perguntar para ela, ela vai declarar, eu creio no milagre. Aí eu vou usar, irmão, aquelas palavras que os pentecostais falam. Se não for curado, porque tua fé não foi bastante. É ou não é? Porque pentecostal é assim. Se não foi curado, em vez de falar assim, ó, irmã, ou Deus não quis curar, ou minha oração foi fraca. Mas não. É mais fácil, irmão, falar assim, ó, irmãozinho, ó, irmãozinha. Tua fé foi pequena. Então esse é o pensamento de todo pastor pentecostal. E aí naquele dia eu peguei e falei para ela, então amém. Ela crê. Virei as costas de Jesus e agora? Jesus, o que o Senhor vai fazer? Que milagre o Senhor vai fazer? Senhor, ela vai tirar o útero. Senhor, cada dia mais ela piora. Senhor, cada dia mais a situação dela está difícil. Senhor, cada dia mais a situação dela está precária. Senhor, hoje ela não vem de volta para o culto. Ela me ligou falando que ela não conseguia andar porque as pernas dela estavam doendo. Senhor, ela falou para mim que estava usando fralda geriátrica porque a menstruação estava vindo demais. Senhor, olha a situação da irmã. Senhor, o Senhor não fala se vai curar. O Senhor não fala se o Senhor vai estancar o sangue. O Senhor não fala nada para mim. E ela vem insistindo na frente para pegar a oração.
Aí eu fiquei pensando comigo, que diacho dessa mulher que me vem aqui para frente para pregar oração, Senhor? Por que ela não fica lá empacada, Senhor, sentada, Senhor? Olha a responsabilidade, Deus, que esta mulher, Senhor, está trazendo aqui diante do teu altar. Porque tem momentos, irmãos, que Deus faz um milagre, você só vai saber do milagre quando a pessoa testemunhar. Tem momento que você ora para alguém, irmão, Deus não fala se vai fazer ou não vai fazer. Só você vai saber quando alguém vir dizer, o Senhor fez na minha vida. Aí de repente, irmãos, talvez eu poderia ser uma dessas pessoas que estavam na casa de Jairo, já chorando. Aí Jesus, ele veio, vou te mostrar que eu sou aquele que faz. Eu vou te mostrar que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aí Jesus, ele entra para dentro daquela casa. Ele pega e vê todo mundo caçoando dele. Todo mundo dizendo, olha, ele está louco. Ele já nem sabe mais o que faz. Ele já nem sabe mais o que está falando. Aí Jesus, ele pega, ele entra naquele quarto com os pais da menina, com aqueles 3 discípulos. E ele vê ela deitada naquela caminha. E ele simplesmente vai lá e desperta ela do sono. Simplesmente, ele vai lá, pega ela pela mão e diz, Talita cumi, levanta-se. Aí o Senhor quer mostrar o que para nós aqui? Ele quer mostrar aqui, se você deixar ele chegar na casa, se você acreditar que ele faz milagre, se você crer que ele ainda cura, se você crê que ainda liberta, que ele ainda transforma, que ele ainda salva, ele vai entrar na tua casa, vai ver aquela morte lá dentro e vai dizer para aquela menina, levanta-se, se coloca de pé, em nome de Jesus Cristo. Eu creio aqui nesta noite que Deus está levantando vidas, Deus está levantando almas que estavam até mesmo adormecidas e está colocando de pé novamente. E o mesmo instante que ele pegou na mão daquela menina, ela levantou e ela começou a andar. Ela não só se levantou, mas ela começou a andar. Deus deixa um ensino para você. Não é só levantar, tem que andar também. Deus está falando comigo, com você aqui nesta noite. Não só levante, ande também. O Senhor está falando aqui nesta noite. Eu ainda faço milagre. Eu ainda curo. Eu ainda opero. Eu ainda me derramo. O Senhor está falando aqui nesta noite. Muitos estão achando que eu não faço mais nada. Muitos estão me chamando de movimento. Muitos estão me confundindo. Mas eu ainda sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. O Senhor está dizendo aqui nesta noite, não importa o que os outros estão falando, importa você crer que eu entre e faça o milagre acontecer. O que importa é você crer ainda que a minha palavra é verdadeira, que na minha palavra ainda sai virtude, que a minha palavra ainda faz mover. O Senhor está dizendo aqui nessa noite, enquanto você estiver se alicerçando em homem, nada vai acontecer, mas quando você começar a se alicerçar sobre o dono da palavra, sobre o dono da palavra, algo diferente vai começar a acontecer na tua vida. Deus está falando aqui nesta noite, não importa o lugar, não importa
lugar não importa. O que importa é presença. O que você precisa não é do lugar, é da presença que vai até o lugar. Qual lugar, pastora? O lugar do teu milagre. Pastor, mas qual é o lugar do meu milagre? Irmão, o lugar do teu milagre é dentro da tua casa. O milagre é lá dentro. É lá que precisa o levanta. É lá que precisa o anda. É lá que eu preciso dar visão ao cego. É lá que eu preciso curar. É lá que eu preciso transformar. É lá que eu preciso fazer o rebuliço acontecer. Por quê? Porque você tem declarado e você já declarou. E quantos anos tem falado e tem dito: eu e minha casa serviremos o nome do Senhor. Só que eu vou te falar uma coisa: quando Jesus quiser entrar na casa, não impeça não. Quando Jesus quiser se mover na casa, não impeça não. Deixa Jesus fazer, porque Ele sabe o que faz. Deixa Jesus operar, porque Ele sabe como operar. Deixa Jesus agir, porque Ele sabe como agir. Ele sabe, irmão. Ele sabe como agir. Ele sabe como operar. Ele sabe como manifestar. Ele sabe a condição daquele irmão, daquela irmã, lá dentro da tua casa. Ele sabe da situação. Ele conhece tudo, ele sonda tudo, ele esquadrinha tudo. Ele tem, irmão, a nossa vida na palma da mão dele. Ele é o Criador. E antes da fundação deste mundo, antes dele pensar nos enviar sobre a terra, ele já sabia o que ele ia fazer e como iria fazer e como as coisas iam acontecer. Eu só quero falar uma coisa para você, meu amado. Jesus vai chacoalhar a figueira. Jesus vai limpar. Jesus vai trazer transformação. Jesus vai trazer cura. Irmão, eu poderia orar aqui nesta noite: Senhor, cura esta alma. Eu poderia orar aqui nesta noite: Deus, cura esta ferida. Eu poderia orar aqui nesta noite: Deus, sabe aquela decepção? Sabe aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela falta de perdão? Que este irmão, que esta irmã está carregando dentro dela. Deus cura. Deus entra lá, arranca o mal pela raiz. Podia ou não podia? Mas tem pessoas, irmãos, que nós já oramos, que temos orado, pedimos para Deus arrancar o mal pela raiz, depositamos no lixo. A pessoa, antes de sair da igreja, vai lá, pega e coloca de novo. Porque só vive de passar quem é museu. Ai, porque fizeram. Ai, porque... Irmão, fizeram e você está carregando porque você quer, porque já aconteceu. Deixa agora acontecer os milagres de Deus na tua vida. Deixa Deus provocar o milagre de hoje na tua vida, porque o de ontem não tem mais como fazer. Mas o de hoje, Ele está pronto para fazer na tua vida. Você está querendo viver o milagre de ontem, Deus está dizendo: é hoje o milagre. Você quer carregar uma história que Deus já não carrega mais a tua vida, porque todos os dias Deus escreve uma história nova para a tua vida. Pastora, por que que Deus faz assim? Ele já faz assim para o inimigo não se alimentar das amarguras, das tristezas, das angústias. E ele ainda diz aqui: ela não está morta, ela dorme. E se você quiser continuar carregando, nem Jesus descendo do céu vai te ressuscitar.
Porque ele não faz igual inimigo. Entra com tudo. A palavra diz, não por força e nem por violência, mas sim pelo Espírito. Então, se você quiser continuar carregando, irmão, aí um problema é teu. Mas se você quer viver o tempo de hoje, o milagre de hoje, a vitória de hoje, o que Deus tem para você hoje, porque se você tomar posse do que Deus tem hoje para você, o amanhã será diferente. Eu acho, irmão, só para contrariar um pouco, eu acho, irmão, que só a irmã Ana Paula pegou o mistério aqui nesta noite. Só para contrariar aqui um pouco, irmão. Porque Deus está dizendo, ó, larga o teu passado, viva o teu presente, que eu mudo o teu futuro. E vou falar para vocês, irmãos, eu só estou ouvindo, faltou irmãozinho aqui, a técnica do Espírito, eu vi ele hoje aqui dando glória e aleluia. Eu quero falar uma coisa para você. Quando você dá glória, quando você dá aleluia, não é para o homem nem para a mulher, mas é para o Todo-Poderoso. E essa é uma chave, irmão, muito grande. Por quê? Porque quando você dá glória para cima, a glória é você. O que eu estou querendo te falar, quando você dá glória para cima, o milagre chega até você. Ele abre porta. Pastora, mas eu não consigo ser esse crente fervoroso. Pastora, eu não consigo ser essa mulher fervorosa, esse homem fervoroso. Irmão, não importa. O que importa, que até no teu silêncio Deus olhe para você e veja o glória. E ele atravessou a multidão. Ele ouviu o pedido de Jairo. Ele chegou na casa. As pessoas estavam caçoando. As pessoas da casa, que estavam na casa, estavam dizendo, não vai para aquela igreja, porque não vai acontecer nada. Não vai para aquela igreja, que a tua vida não vai mudar. Não vai para aquela igreja, porque tua história vai continuar a mesma. Meu Deus. Tem gente falando, diz o Espírito de Deus. Tem gente falando, não vá. Vai aqui, vai lá. Lá tem, mas lá onde você está indo não tem. Mas Deus manda te dizer, aqui nesta noite, aqui ainda tem pão. Deus manda te dizer aqui nesta noite, aqui ainda tem água, não é água, é fonte. O Senhor manda te dizer aqui nesta noite, aqui ainda tem milagre. O Senhor manda dizer, aqui ainda tem cura. Pastora, tem milagre e tem cura? Sim, irmão. Por que tem milagre e que tem cura? Porque aqui ainda tem presença. Aqui ainda tem o Pai. Aqui ainda tem o Filho. Aqui ainda tem o Espírito Santo de Deus. Pastora, para que gritar? Pastora, por que anda para lá, anda para cá? É tanto poder, irmão, que eu não consigo ficar parada. Pastora, fala baixinho. Irmão, eu estou falando alto, porque se tiver alguém surdo espiritual, o ouvido vai se abrir nesta noite. A cera vai pular para fora. Ou vai derreter com o fogo de Jeová. Porque às vezes as pessoas dizem, mas grita demais. Irmão, se fala baixo, você não recebe. Se grita, você não recebe. Então o problema está em você. Então eu te convido hoje a levantar e andar. Pastora, irmão, é verdade, irmão. O Senhor deu esse mês de ser sepultado vivo. Porque tem pessoa dormindo. Tem pessoa que não está recebendo porque está dormindo.
Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para levar você a um grande despertar da glória dele. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, irmão, se você deixar, você vai viver o maior milagre da sua vida. Você vai viver o melhor tempo da tua vida. Eu vou falar para você, eu não sou Júnior Trovão, não sou Marcos Feliciano, não sou Camila Barro, mas sou aquela segundo a coração de Deus. Oh, aleluia. Talvez eu não seja Lagoinha, porque aqui é fonte. Harabassuri becantará, xarabacantarabasuri delebacantarabanadas. E eu quero falar para você, irmão, eu quero te dizer uma coisa, Deus quando me fez e fez você, Ele jogou a forma fora, porque Ele não quer cópia, Ele quer alguém que dê liberdade à presença dEle. Deus tem milagre na tua vida, Deus tem milagre na tua casa. Eu posso ver, eu posso ouvir o passo de Jeová aqui nesta noite, indo até teu lar, indo até tua casa, indo até o problema, indo até a dificuldade. Ah, mas Deus não tem nada comigo, irmão. Se Deus não tivesse, eu não estava aqui nesta noite. Se você está aqui nessa noite, porque Deus tem. Eu fui orar para a Dona Maria. Vou confessar, a irmã Eve falou assim para mim, pastora, se a Dona Maria morrer, a irmã Vera vai querer levar as irmãs para morar na casa dela. E eu falei para a Eve, está amarrado, essa mulher vai levantar. Foi ou não foi, Eve? Falei, está amarrado. E esse mal não vai vir sobre a irmã Vera. Porque vai sobrar para o Jonathan. E Deus tem milagre naquela casa. Aí mudei a minha oração. Não falei mais para Deus, seja feito à vontade. Falei para Deus, Deus levanta ela, tira do hospital. Rápido. Ela precisa sobreviver. Acrescenta anos de vida aí, Senhor. Senão, Senhor, o risco do pastor Antônio está difícil. Não está fácil para ele. E mais 2, 3, 4 bois não dá não, Senhor. Ajuda aí, Senhor. Traz essa mulher à vida. Porque pela situação, irmão, não tinha como. Pela situação, irmão, é só Jesus da causa. Aí eu falei assim, Deus, hoje, porque eu fiquei esses dias de jejum orando. E eu falei hoje, Senhor, tira a Dona Maria do leito do hospital. O Senhor falou para mim, já tirei, porque você está orando. Aí cheguei aqui, perguntei para a irmã Vera, e tua mãe? Já saiu. Deus escuta a oração de um servo tão pequenino, irmão. Imagine se não vai ouvir a tua também. Se Deus ouve a oração de uma pessoa, irmão, que mal tem, irmão, intimidade, imagine de você. E o Senhor fez. E o Senhor está fazendo. E no domingo, quando o Senhor falou para mim assim, declare sobre a Lucilene. E o Senhor falou assim, pega o celular, manda o áudio para a Franciele e declare sobre a Lucilene. Na hora que eu fui mandar o áudio, ela entrou. E ela não só entrou, ela falou assim, pastor, eu estou dentro da casa da Lucilene. E ela, antes de ir para o hospital, ouviu a tua oração, falando, Deus faz milagre. E eu creio que é um propósito de Deus. Eu creio que é um mover de Deus. Eu não sei se a cura é carnal ou espiritual, mas eu sei que milagre vai acontecer na vida desta mulher. E falei mais para Deus, Deus,
Na rua de cima. Na rua de cima. Tem alguém acamado precisando de milagre. Na rua de cima da igreja, Senhor, tem alguém acamado precisando de um milagre. E eu venho pedir ao Senhor, entra naquela casa. Entra sobre aquela vida acamada. E faz aparecer a tua presença novamente. Traz oportunidade novamente. Levanta este vaso novamente. Senhor, nós queremos viver um tempo de milagre. Senhor, nós queremos ver aonde nada pode mais ser feito, o Senhor começar a fazer. Porque é desta maneira que muitos vão começar a ver que existe um Deus de poder. Que existe um Deus que faz. Que existe um Deus que opera. Que existe um Deus que se manifesta. E falei para o Senhor assim. Já foi alguém lá antes do que eu nem fui. E declarou o milagre. Não precisa me honrar. Honra somente essa pessoa que declarou. Porque aquela casa precisa viver milagre. Aquela casa precisa viver, Deus, uma restauração. Aquela casa, aquela família, aquela geração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, faz igual fez Talita Cume. Levanta estas vidas, levanta estas almas e faz elas andar. Porque, irmão, quando a gente vê muitos dons parados, a única coisa que nós temos que pedir, Deus ressuscita. Deus traz a vida. Deus coloca no rumo. Deus coloca na direção. Deus faz o que precisa ser feito. Mas mostre a tua glória. E você crê que Deus vai mostrar da glória dele? Você crê que Deus vai mostrar da glória dele? Você crê que Deus está entrando na casa hoje? Você crê que Deus está dando uma palavra de ressurreição hoje para dentro da tua vida, para dentro da tua casa, para dentro da tua família? Orabasuribe cantarabaixarabanai. Irmãos, talvez você não creia, você não acredite, você não sei o tempo, não sei a hora, não sei o momento, não sei, irmão. Mas uma coisa eu sei. Que o meu Redentor vive. Amém? Eu vou terminar com essa frase. O meu Redentor vive. E encerro por aqui, irmão, esta noite. Lembrando a todos que domingo eu vou entregar os olhos. Lembrando a todos que domingo, Santa Ceia do Senhor, a ceia do Senhor. Dia das Mães. E o segundo elo, sacrifícios no altar de Deus. E vamos, irmãos, ministrar. Eu só quero pedir uma coisa para você, irmão. Vem tomando posse do teu milagre. Venha tomando posse, irmão. Você nem precisa, se você não quer trazer aqui na frente, irmão, traz uma bolsa com tudo que você precisa viver de milagre. E traz aqui, irmão, nesse domingo. Porque vai verter milagre neste lugar. Vai verter milagre na tua vida. Semana que vem nós vamos falar sobre Lázaro. E depois vamos finalizar com o vale de ossos secos. E que o grande amor de Deus, que a graça e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja